Olá, todas e todos. Espero encontrar todo mundo bem. Sejam bem-vindos para mais uma de nossas aulas de prática de recursos e ações constitucionais. Eu queria lembrar que a gente caminha agora propriamente para o final do semestre, né? Acredito que nós vamos ter aqui mais dois encontros possíveis e, na sequência, nossa prova final, de modo que o conteúdo, né, das ações constitucionais previstas também caminha para o final. Nós temos dois procedimentos para serem analisados, sendo hoje o habeas data e, na sequência, a figura do chamado mandado de injunção, né? A partir do momento em que a gente finaliza, então, esses conteúdos, a gente finaliza o programa da nossa disciplina e, como consequência, o curso, né? O curso planejado para recursos e ações constitucionais. É claro que, desde o programa inicial da disciplina, a figura do habeas corpus não passa pelo nosso radar, né? Na verdade, o habeas corpus é um procedimento que vocês veem na prática da advocacia criminal, portanto, é uma ação constitucional que já foi objeto de ensino e que, verdade seja dita, eu não seria a pessoa com competência para poder trabalhar com o conteúdo do habeas corpus, né? Portanto, conteúdo parte de outra disciplina, matéria já enfrentada, ela nem entra na ementa propriamente do nosso programa. Logo, recapitulando, né? Faltam então duas ações, habeas data e o mandado de junção. Hoje a gente trabalha o que eu vou chamar de teoria e prática do habeas data, e, na sequência, a gente vai trabalhar o mandado de junção, né? E aí, maio chega aqui ao seu final, e com isso, nosso curso, os nossos encontros. Logo, eu quero já combinar uma coisa com vocês, mas eu vou mandar isso por escrito no Canvas para reforçar e lembrar essa mesma coisa ao final do encontro de hoje. Eu vou reservar a aula da sexta-feira que vem para elaboração do habeas data por parte de vocês, né? Eu vou mostrar hoje a parte teórica, eu vou mostrar hoje a parte prática correlata à figura do habeas data, mas a aula de elaboração para vocês, até como um teste, eu vou sugerir isso para a nossa prova. Eu vou separar a aula da sexta-feira da semana que vem, né? A semana que vem, então, do mesmo modo que isso vai funcionar na data, quando for agendado pela instituição, pela coordenação, para a realização da prova global, vocês terão o horário da aula para fazer a peça. Eu vou disponibilizar a peça com antecedência, salvo engano, ela já está disponibilizada no sistema para vocês, ou ela vai ser disponibilizada no início da semana, mas eu gostaria que vocês fizessem esse teste, né? Tentar elaborar a peça dentro do horário da aula, dentro dos 3 horários da aula, porque esse é o prazo que vocês terão na prova da ordem, né? Então é extremamente importante que vocês saibam se virar aí dentro de mais ou menos 3 horas para montar uma peça. Então nós vamos fazer essa experiência, e de modo que na aula da semana que vem não haverá conteúdo expositivo, né? É uma aula teste para montagem da peça por vocês.
Mas nós vamos fazer hoje ainda um habeas data, né? De qualquer forma, isso vai ser apresentado. Vocês terão aqui a nossa aula para poder se escorar no momento de elaboração do habeas data. Eu quero deixar aqui também um erro comum que ainda tem se repetido em diversas peças, e eu acho interessante, porque eu tenho corrigido isso das mesmas pessoas, e as mesmas pessoas têm entregue peças com os mesmos erros. Né? Um erro bobo, mas é um erro onde você perde um ponto considerável na prova da OAB, é não prestar atenção no endereçamento da petição inicial. Lembrando que o Código de 2015 manda que uma petição inicial seja endereçada ao juízo órgão e não juiz pessoa. Né? Quem exerce a jurisdição é o órgão jurisdicional e não o ser humano. E no espelho de prova da OAB, até porque essa é a dicção do inciso 1º do artigo 319 do CPC, é errado endereçar a peça para uma pessoa, para o magistrado. A peça é endereçada para o órgão, quando nós estamos fazendo a petição inicial para, então, o juízo de primeiro grau. Cuidado, cuidado, né? Porque isso acaba conduzindo a uma perda de ponto, às vezes desnecessária. Mas, enfim, nós vamos conversar, então, hoje sobre a figura do habeas data. Muita gente não sabe, mas o habeas data está regulamentado desde 97 na Lei 9507. E antes da 9507, aplicava-se subsidiariamente a Lei do Mandado de Segurança. Mesma situação acontecia com a figura do mandado de junção. Né? Então, é extremamente importante que a gente perceba que, e por isso o habeas data é lecionado depois do habeas corpus, do mandado de segurança, porque nas lacunas da 9507 eu vou estar aplicando aqui a 1216 do mandado de segurança. Né? Então, aqui, essa é uma lei pequena, essa é uma lei, observem, com 20 e poucos artigos, 23, na verdade, e, consequentemente, né, é uma lei fácil. Ponto importante: o habeas data raramente cai no exame de ordem, já tem um tempo razoável que a gente não vê ele dando as suas caras, mas nada impede que, de repente, né, o habeas data seja cobrado para aqueles que vão fazer a prova de direito administrativo, para aqueles que vão fazer a prova de direito constitucional. Né? A habeas data não vai aparecer em direito do trabalho, a habeas data não vai aparecer em tributário, a habeas data não vai aparecer na prova de direito civil, ou de empresarial, mas, enfim, direito administrativo e, eventualmente, o direito constitucional, sim, sim, posso esperar essa peça. Posso esperar essa peça. Bom, o que eu preciso ter em mente quando pensamos, então, a figura do habeas data? Primeiro, estamos diante de um procedimento especial com previsão constitucional, por isso ela é uma ação constitucional, é uma ação constitucional de natureza cível, portanto, um procedimento especial, uma vez que extravagante, ao Código de Processo Civil, e essa ação ela tem o escopo de viabilizar o conhecimento ou a retificação ou a anotação, ou seja, uma forma de deixar consignado num banco de dados uma explicação de um dado que se entenda o impetrante impreciso, inexato, enfim. E
eu estou procurando conhecimento, retificação ou anotação de informações sobre a pessoa do impetrante, constando num banco de dados público ou num banco de dados privado de caráter público. Então, nós estamos aqui ligados à ideia da proteção e do próprio acesso como forma de proteção de dados que alguém possa ter perante um banco de dados público ou um banco de dados administrado pela via privada, mas de acesso ao público. Então, se eu tenho, por exemplo, uma informação errada, eventualmente, no portal da transparência de um servidor, e eu quero requerer a correção dessa informação, eu posso utilizar a via do habeas data. Agora, o habeas data, ele é um procedimento que, dentro da lógica residual do mandado de segurança, ele vai ser implementado, utilizado em preferência ao MS. Bom, a própria lei do mandado de segurança, logo no seu artigo 1º, vai dizer: se couber habeas data, você vai impetrar o habeas data. Você não vai impetrar o mandado de segurança, né? Ele cede espaço, é uma via procedimental mais adequada sob o ponto de vista das opções definidas pelo Constituinte e, portanto, é ele, o habeas data, e não o mandado de segurança que precisa ser manejado. Então, eu estou aqui ligado à ideia de ter conhecimento, eu estou ligado à ideia de ter uma correção, ou poder fazer uma complementação em alguma informação que um banco de dados público ou aberto ao público tenha sobre a minha pessoa. Bom, daqui a gente precisa lidar com uma questão muito interessante e uma questão que costuma confundir as pessoas, que é a súmula número 2 do STJ. A súmula número 2, ela é a súmula antiga, ela é da época da fundação, praticamente, do STJ, então nós estamos lá no início dos anos 90. Ela vai dizer para nós que eu não posso escolher e impetrar o habeas data se não houver a recusa das informações por parte da autoridade administrativa. Ou seja, eu não tenho interesse de agir, eu não tenho interesse processual para impetração se eu não tenho aqui a recusa, seja do acesso, seja da correção, seja da anotação por parte daquela autoridade pública, porque se ela me dispõe e permite que isso seja feito de forma muito tranquila, por que eu estou batendo nas portas do Poder Judiciário? É mais ou menos essa a ideia que a súmula 2 do STJ está nos colocando. Então, é claro que essa recusa ela pode se dar de duas formas, né? Ela me recusa dar a informação, mas ela me deu, mas recusa correção, recusa anotação, ou, na verdade, ela fica em silêncio, omissa. Né? E isso é importante, porque o habeas data vai, então, acompanhar uma fase administrativa, né? Para que a gente possa, então, pensá-lo como caracterizadora. Quando a gente vai para a lei do habeas data, então, a gente vai encontrar aqui como elemento fundamental aqui a necessidade, né? A necessidade de caracterização da negativa. É importante que a gente veja aqui que a legislação ela exige
que haja um requerimento prévio. Vamos ver aqui o artigo 2º. Eu tenho que ter um requerimento prévio à autoridade para que ela ou me negue ou poste-se omissa com um prazo superior a 48 horas da data do requerimento. Né? Então, isso é importante. Né? Isso é importante porque, marcada a mora ou marcada a recusa, tenho interesse de agir. E, a partir do momento que eu tenho interesse de agir, eu posso, então, impetrar o habeas data. Bom, dentro disso, é importante que a gente tenha em mente que poderá ser aqui parte impetrante qualquer pessoa física, não importa se brasileiro ou estrangeiro, não me importa se residente ou não no Brasil, desde que a petição inicial seja redigida em português, né? Uma vez que essa é uma linguagem obrigatória dos atos públicos. Agora, a pessoa jurídica, ela também tem direito, ela também pode acessar através do habeas, fazendo, então, anotações ou acesso a informações sobre si. Mas também órgãos públicos despersonalizados também podem se fazer valer do habeas data. Né? Eu posso aqui, então, através da junta comercial, eu posso aqui, através da mesa do Congresso Nacional, ou etc., me utilizar do habeas data se há aqui alguma informação equívoca ou, né, omissa ao acesso por parte do interessado. Bom, é interessante, né, que a gente encontra aqui, a princípio, o posicionamento de que a legitimidade do habeas data ela é personalíssima. Bom, isso significa dizer que é uma ação constitucional que só poderia ser levada adiante por aquele que é o titular do direito àquela informação. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem assumido um posicionamento importante no sentido de que seria possível a impetração de um habeas data por parente, se a informação, na verdade, versar sobre alguém já falecido. Portanto, diante da impossibilidade de impetração do morto, eu teria aqui uma substituição processual por parte do interessado em propor o habeas data apenas para obter informações documentais sobre alguém acerca de algo. Ah, talvez uma das primeiras ações constitucionais que eu manejei, tão logo me tornei advogado, lá em 2003, 2 para 3, foi aqui um habeas data para o meu avô. Meu avô era aqui, foi perseguido durante a ditadura militar, e ele tinha interesse em saber as informações que haviam sobre ele dentro dos órgãos públicos, até como forma de possibilitar, eventualmente, um pedido de indenização. Então, houve negativa e, consequentemente, o deferimento da habeas data para que ele tivesse acesso a essa informação. Agora, se de um lado eu titular do direito àquela informação que impetra o habeas data, eu preciso ter em mente que o habeas data tem, então, como legitimado passivo a pessoa jurídica de direito público onde o banco de dados se encontra
hospedado, ou a pessoa jurídica de direito privado que contenha esse banco de dados de acesso ao público. Uma situação interessante para a letra A poderia ser aqui o Ministério da Educação, poderia ser aqui o Ministério da Justiça acerca de alguém, a própria Receita Federal, ela poderia, né, no caso, a União, representando aqui a responsável pela administração da Receita Federal, poderia conter informações sobre alguém e essas informações serem equivocadas, essas informações serem negadas ou alguma coisa do gênero, né? E isso abre margem para a utilização do habeas data. No caso da letra B, a pessoa jurídica de direito privado aqui pode ser, por exemplo, um, uma instituição responsável pelo cadastro de inadimplentes, como, por exemplo, o Serasa, né? O Serasa tem um banco de dados privado, mas de abertura pública, de consulta pública para todas as pessoas que são consideradas más pagadores, inadimplentes, né? Então, diante disso, eu posso entender que há uma informação equivocada sobre mim no banco de dados do Serasa e requerer a correção, requerer uma anotação, etc. Então, é uma ação constitucional que admite uma dupla possibilidade de figurar como legitimado passivo, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto a pessoa jurídica de direito privado, porque o que me interessa é saber quem é o administrador do banco de dados de acesso ao público. É, bom, vale pensar, né, que aqui o que a gente tem, então, é a determinação para que a legitimidade passiva, portanto, né, não seja da pessoa jurídica de direito público, né? A gente volta aqui à lei para a gente poder compreender como a coisa fica estabelecida, né? Quer dizer, você faz um requerimento para o órgão, mas esse órgão ele é administrado por uma pessoa jurídica e, consequentemente, abre-se margem aqui para que, na petição inicial, se requeira esse acesso. Bom, uma questão interessante, né, é que a corrente muito minoritária acha que eu deveria impetrar em face de uma autoridade e não de uma pessoa jurídica, mas isso não tem muita ressonância nem do ponto de vista doutrinário, nem tampouco do ponto de vista jurisprudencial. É interessante que o habeas data ele vai ser direcionado para alguns tribunais, né, dependendo da situação. Bom, se eu estou propondo diante das pessoas que figuram na linha D do 102.1 da Constituição ou da linha R, eu estou diante do Supremo Tribunal Federal. Se eu estou trabalhando com 105.1b, o habeas data vai para o STJ. Se eu estou diante dos tribunais regionais federais, eu estou aplicando o 108.1c. Juízo federal de primeiro grau está vinculado ao 109.8 da Constituição, e por aí eu tenho outros órgãos, né? Inclusive, por exemplo, se estou diante do Ministério do Trabalho, a competência vai para o Judiciário do Trabalho, enfim, né? Eu tenho aqui todo um conjunto para definir aqui para nós essa competência. Como eu disse, o habeas data tem que pressupor uma fase pré-judicial, uma fase pré-processual. E por meio dessa fase, eu preciso que o interessado, ainda não impetrante, ele faça um requerimento administrativo para o acesso ou correção ou anotação da informação. A entidade pública ou privada tem, então, 48 horas para decidir se defere
ou indefere, havendo uma decisão 24 horas para comunicação. Então, na verdade, a gente tem aqui algo em torno de 3 dias, 72 horas, entre requerimento, análise e publicidade da decisão nos casos de recusa. Entretanto, os tribunais superiores interpretam que, no caso da negativa de conhecimento sem a resposta, ou seja, o órgão administrador do banco de dados queda-se omisso e não responde o seu requerimento, eu precisaria pelo menos esperar um período de 10 dias para requerer o conhecimento a determinada informação, ou 15 para requerer, para aguardar após o requerimento a retificação ou a anotação. E aí, é documento obrigatório do habeas corpus, ou do habeas data, perdão, aqui, a realização da juntada desse requerimento para que o juízo possa, então, comprovar o cumprimento da fase judicial. Na sequência, não havendo resposta ou havendo negativa, nós vamos para a fase judicial. Você tem que observar qual é o órgão competente, dentro daquilo que foi estabelecido pela própria Constituição, distribuído para o juízo natural, o seu habeas data, a petição inicial vai ser objeto de controle e despacho. O juiz, entendendo que a petição da habeas data ela é cabível, correta, vai ordenar que seja, então, notificado o órgão para que, então, dentro de 10 dias, preste as informações em caráter liminar. Prazo. Aqui é um prazo, claro, processual, portanto, contado a partir do Código de 2015, em dias úteis. O processo, logo depois do despacho, ele vai para o Ministério Público, que vai emitir parecer, e logo depois ele vai para julgamento. Né? Perceba que o prazo é muito curto em termos de, a princípio, longevidade procedimental. Propus a petição, ela é despachada, notificamos a autoridade negatória, vamos para o MP, vamos para a decisão aqui. Muito embora, é claro, o prazo judicional para o Poder Judiciário ele é impróprio. Né? E aí, se o juízo reconhece que o habeas data ele é pertinente, ele vai conceder a ordem de acesso, ou então ele vai negar, e em ambos os casos eu vou ter recurso. Né? Eu só preciso ter cuidado. O recurso do habeas data, se o juízo for o de primeiro grau, será uma apelação. Se o juízo for aqui o Superior Tribunal de Justiça, na forma do 105.1, o Supremo Tribunal Federal a título de recurso ordinário. Né? Então, eu preciso ter aqui atenção. Em alguns casos, pode ser o Tribunal Regional Federal, e aí também sobre em recurso ordinário para, desta vez, o STJ. Né? Não existe previsão de reexame necessário, tá, para o habeas data aqui, porque se entende que não há prejuízo econômico para o ente público, e há aqui a possibilidade, né, de deferimento de medida liminar, se presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a título de tutela antecipada, havendo fumus moniuris em periculum in mora, eu posso ter aqui o deferimento do habeas data, né, em caráter liminar, embora a lei seja omissa, a aplicação
do Código de Processo Civil de maneira suplementar e a aplicação da própria lei do mandado de segurança, no caso do artigo 7, vai me criar autorizações para o deferimento da medida liminar. Uma questão interessante é que o habeas data é gratuito. Ele é gratuito. Ele não tem condenação em custas, ele não tem condenação em honorários, logo não tem sentido você pedir gratuidade de justiça no habeas data, né? Como também não tem sentido você requerer aqui custas sucumbenciais, porque exatamente é um procedimento gratuito, né? Então, você faz o requerimento, ele vai ser analisado judicialmente, deferido, o juiz impõe uma ordem sob pena de crime por desobediência, aqui diante dessa situação. Bom, feito essas colocações, é importante, então, que a gente dê uma passada pela lei, né? Então, o artigo 1º nos coloca que o habeas data vai ser utilizado toda vez que a gente estiver diante de registro ou banco de dados contendo informações de acesso ao público sobre alguém. É necessário aqui um requerimento ao órgão para que, então, ele decida sobre deferir ou indeferir a informação. Caso contrário, eu vou ter ausência de interesse processual. Se o pedido for deferido, ainda na fase extrajudicial, o órgão vai marcar dia e hora para dar acesso ao interessado sobre aquelas informações, né? Se você teve acesso e constatou que há uma inexatidão e, portanto, requerer uma retificação, você vai ter aqui prazo para fazê-lo também na via administrativa. A partir do artigo 7º é que a gente tem, então, a etapa judicial, né? Então, eu tenho aqui o acesso, a correção e a anotação. A petição inicial segue os moldes do Código, lembrando que essa é uma lei de 97, por isso a referência normativa é o CPC de 73, ele está falando do 282, hoje, atual 319, né? Uma questão interessante, a petição do habeas data é apresentada em duas vias, com os mesmos documentos que instruem a primeira, instruem a segunda. Bom, aqui é importante que eu estou diante de prova pré-constituída, não tenho fase de produção de provas, como a gente já viu. O procedimento é menor que o procedimento do habeas do mandado de segurança, né? Então, eu tenho que provar que houve a recusa, ou eu tenho que provar que se passou o período superior a 10 dias, eu tenho que provar a recusa à correção ou o prazo de 15 dias, do mesmo modo, a questão da anotação. O juiz, então, despachando a petição inicial, ordena a notificação da pessoa jurídica administradora do banco de dados e lhe entrega a petição para que, então, no prazo de 10 dias, ela preste informação e, eventualmente, justifique a negativa de acesso. Se não for o caso de habeas data, petição indeferida, né? Caso contrário, o procedimento já vai aqui para ser encaminhado para o Ministério Público, como diz o artigo 12. Logo, após o parecer, vamos para a finalização, vamos para o julgamento. O juiz vai fixar o horário, deferindo o pedido, deferindo a segurança, para que então o impetrante apresente as informações, né, ou apresente prova de que ocorreu a retificação ou a anotação sob risco de ficar caracterizado desobediência e, consequentemente, possibilidade de punição criminal aqui do responsável pela autoridade. E, né, o habeas data, de maneira interessante, né,
permite esse acesso continuado. Portanto, o direito à informação é um direito renovável, ele não está submetido a prazo prescricional aqui, na verdade. A todo momento, qualquer interessado pode requerê-lo. A gente vai ter aqui a situação das competências de primeiro, segundo e terceiro grau, e a informação de que se trata de procedimento gratuito, portanto, sem custas, sem honorários sucumbenciais. Ok? Bom, feita essas considerações, vamos para a peça, né? Vamos para a peça aqui para a gente poder entender como a gente tem que redigir o habeas data. Um caso simulado, tá? É aqui de Tício, que na década de 70 participou de movimentos políticos contra o governo. Por força das suas atividades, ele foi vigiado por agentes e, em diversas ocasiões, ele foi preso para averiguação. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência e de segurança e organizados por agentes federais. Após longos anos, no ano de 2010, Tício requereu acesso à sua ficha de informações, mas o pedido foi indeferido. Esse foi o último ato praticado pelo ministro de Estado de Defesa, tá? Portanto, um agente público federal, que alega que havia aqui a necessidade de preservação de sigilo das atividades do Estado, uma vez, né, que esses bancos de dados eram então indisponíveis ao cidadão. Tício procura aconselhamento com seu sobrinho para que então seja apresentada uma ação judicial para viabilizar o acesso dos dados do tio. Bom, caso clássico, né, vamos dizer aqui, de habeas data, para a gente poder pensar aqui. Vamos lidar com, então, a elaboração de uma peça hipotética de habeas data. Deixa eu colocar aqui um arquivo do Word na tela para a gente poder, então, começar a montar o nosso habeas data e depois eu compartilho esse, esse documento, né, com vocês. Quero trazer aqui algumas informações importantes. Bom, minha autoridade coatora é aqui um ministro de Estado de Defesa. Questão importante, né? Essa autoridade coatora, ela é uma autoridade coatora que vai, então, ter como juízo natural o Superior Tribunal de Justiça, né? Então, trata-se aqui de um habeas data que vai, então, ser impetrado para o Superior Tribunal de Justiça, para o STJ. Né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver como é que está o padrão de formatação. Tá ok. Então,
eu vou endereçar, opa, ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui é a mesma lógica do agravo de instrumento. Como ainda não tem pré-definido quem será o relator, eu vou endereçar ao presidente, mas, na verdade, o presidente vai depois encaminhar essa peça para um ministro, né? Enfim. Bom, eu vou aqui então informar que Tício, não temos mais informações na questão, então, Tício, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG de número X, do CPF sob o número X, residente e domiciliado na rua tal, número tal, bairro tal, cidade de tal, por meio do seu advogado, que abaixo assina, documento de mandato em anexo, hum, posso usar propor ou impetrar, competente habeas data, contra ato praticado pelo ministro de Estado da Defesa, pertencente aos quadros funcionais da União Federal, com sede funcional em Brasília, pelos fatos e fundamentos de direito que passa a expor. Que é a questão só formatação que eu gosto sempre de
deixar destacado para ficar bem visível. Bom, então aqui eu vou ter um capítulo para falar, então, cabimento do presente habeas data, da ilegalidade quanto ao acesso à informação requerida, e basicamente do pedido dos requerimentos. Só para vocês terem aqui mais ou menos a estrutura na cabeça. Deixar formatadinho para ficar bacana. Então, o que que acontece aqui? Nessa primeira parte, o que a gente tem, de certa maneira, é a exposição do caso, sem, sem maiores dados, né? A gente vai então dizer que na década de 1970, o impetrante havia participado de movimentos políticos em oposição ao governo da época, em razão de tais atividades, passou a ser constantemente vigiado por agentes públicos ou por agentes de segurança pública, inclusive federais, e regularidade realizaram, realizavam sua prisão para averiguação com soltura em sequência. Em razão disso, passou a ter seus movimentos monitorados pela ação de órgãos que eu consideravam
perigoso, subversivo. Em 2010, o impetrante realizou o requerimento administrativo na forma da Lei 9.507, artigo 2º, que foi indeferido, impedindo que ele tivesse acesso às informações presentes em sua ficha. Ponto. Recorreu para todas as instâncias possíveis e previstas na legislação, quando, em decisão final, o ministro de Estado da Defesa também negou o acesso, desprovindo seu recurso administrativo, sob o fundamento de que seria necessário preservar o sigilo das atividades do Estado, o que é uma flagrante violação ao direito do impetrante quanto à sua intimidade e vida privada. Ponto. Tudo isso justifica
presente manejo da ação constitucional conforme previsão do artigo 7º, inciso 1º, da Lei do habeas data. Aí, se você quiser, você traz aqui. Só para constar. Bom, opa, peraí. Aqui, né? Em razão da necessidade de observarmos o princípio do juízo natural, tem-se que presente procedimento deve ser impetrado perante Superior Tribunal de Justiça, conforme definição no artigo 105, 1b da Constituição de 1988. Sabe-se que o habeas data é ação constitucional que poderá ter como legitimado ativo qualquer pessoa física ou jurídica, brasileiro ou estrangeiro, que seja, melhor, que tenha tolhido seu direito de acesso, correção ou anotação sobre informação acerca de si presente em banco de dados público de acesso ao público. Bom, na sequência, pode ser verificado que o ato
do Ministro de Estado de Defesa, no sentido de negar ao impetrante o acesso às informações é caracterizado como abusivo e ilegal. Vale lembrar que a Constituição de 1988, no artigo 5º, 32A, assegura a todos o direito à informação como direito fundamental, inclusive porque lastreado no princípio da publicidade, presente no artigo 37, também da Constituição de 88. Logo, a alegação de que se trataria de informação sigilosa, amparada por interesse público, é equivocada e sem amparo normativo, violando normas constitucionais. Ponto. Assim fica evidenciado preenchimento do interesse processual do impetrante, que inclusive fez uso anteriormente da via administrativa para satisfação da sua pretensão. E aí a gente vem para a finalização mesmo, né? Diante de tudo que foi exposto, inicial,
pede-se que seja julgado procedente a pretensão para que seja assegurado o acesso às informações pessoais constantes nos bancos de dados do governo federal, marcando-se dia e hora para que as mesmas sejam prestadas nos termos do artigo 13 da lei do habeas data. Para tanto, requer-se a notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias, conforme artigo 9º, a intimação do Ministério Público Federal da qualidade de fiscal da lei, ponto. Pretende o impetrante provar o alegado através das provas documentais juntadas de maneira pré-constituída e colacionadas em anexo a presente decisorial. Essa é a causa, o valor de R$ 1.000, apenas para efeito de alçada, conforme o artigo 921 do CPC, uma vez que se trata de direito não
patrimonial inestimável. Então, local, data, advogado, B, e acaba o habeas data. Né? Na verdade, é estrutura bastante simples dentro da proposta, né, trazida aqui pela legislação, né, para a gente. Então, enderecei, qualifiquei, indiquei o legitimado passivo, fundamentei o fato, falei aqui da perspectiva jurídica, fiz o pedido, fica bonito. Posso trazer para cá. Morreu Maria. Dúvida. Pessoal, é uma peça que, de certo modo, ela é tranquila. Ela não é uma peça complicada, ela não é uma peça que precisa ser longa, é uma peça que, apresentada na prova da OAB, você não vai tomar muito tempo, você não vai perder muito tempo, né? Então, atenção, eu estou mandando aqui para vocês esse modelo, para vocês terem como referência, né? Para ficar fácil fazer depois o habeas data. Quero lembrá-los que aqui no Canvas nós vamos ter um caso de habeas data para a gente poder elaborar, né? Então, deixa eu abrir aqui a nossa disciplina. Aqui, ó, vocês vão ter então a sexta peça, que é o habeas data, né? Ela, salvo engano, já está disponibilizada, já está no Canvas para vocês. Trago aqui um, um casinho, que é um caso retirado do OAB, para vocês fazerem, então, o habeas data. Né? Aí, para vocês, respectivamente, montarem esse habeas data. Né? Então, vocês podem usar esse modelo que eu passei para vocês. Esse habeas data, eu estou fixando a entrega dele no dia 19, mas eu vou deixar aqui a aula do dia 12 para que vocês tentem elaborar. Vocês podem fazer antes, enfim, mas eu não vou dar conteúdo na aula do dia 12, porque eu acho que vocês podem usar para fazer esse teste. Quer dizer, durante 3 horas, vocês têm aí para montar um habeas data, que vai ser mais ou menos alguma coisa parecida que vocês vão encontrar na prova da OAB e eventualmente também no momento da nossa prova final,
né, a ser ainda marcada pela coordenação. A nossa prova final, ela vai ser uma das 7 peças que a gente vai ter feito, né, então atenção aqui para isso, ela vai ser uma das 7 peças, e aí a gente caminha para o encerramento do nosso semestre. Ok? Pessoal, então é isso. Né? Então é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o habeas data. Show? Então, ok, pessoal. Muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo encontro.